Por exemplo, existe o famoso livro do David Riesman, A Multidão Solitária, que estuda a evolução da história social americana pela sucessão de 3 tipos de personalidade dominante. Né? Então, ele diz que durante o período colonial, a personalidade que era socialmente aprovada e que, portanto, tinha, vamos dizer, autoridade, tinha acesso aos melhores cargos, etc., etc., é o que ele chamaria um homem tradicionalista. Quer dizer, o sujeito que está apegado, vamos dizer, à religião dos antepassados, né, aos usos e costumes consagrados, etc., etc. Então, este é um sujeito que leva vantagem durante o período... Esse estudo se refere exclusivamente aos Estados Unidos, né? Durante o período colonial, era esta a pessoa que, vamos dizer, representava a sociedade. Se você procurar os Founding Fathers, quase todos eles, com exceção de Franklin e Jefferson, pertenciam a esse tipo. Franklin e Jefferson eram tipos mais extravagantes e por isso mesmo às vezes suscitavam alguma resistência em torno. Tá certo? Mas no meio de tantos, você ter 2 excêntricos não é nada que abale as estruturas da instituição, né? No período seguinte, quando há a expansão da fronteira americana, né, e a expansão da fronteira é tão importante na história que o grande historiador americano Frederick Turner, ele disse que justamente este fenômeno é a história americana. Quer dizer, a história dos Estados Unidos no século XIX é a expansão da fronteira. Essa expansão é motivada, em primeiro lugar, é claro, pela simples necessidade de mais terra para plantio. Quer dizer, à medida que aumentava a população, você precisava mais terras, então eles iam avançando na conquista do território, né? E, em segundo lugar, motivado também por uma questão religiosa, porque como eles tinham muito a ideia da convivência entre várias religiões cristãs, e note bem, quando houve a ideia de não haver uma religião dominante, isso significa que havia uma convivência democrática entre várias igrejas cristãs. Ninguém falou de budista, nem de muçulmano, nem de coisa nenhuma, né? Ali havia o que estava presente ali no momento da fundação dos Estados Unidos, era um montão de protestantes, alguns poucos católicos e alguns poucos judeus. Então, falou, são esses aqui que tem que conviver. Ninguém tinha pensado na hipótese de outras religiões que os camaradas até desconheciam. Tá certo? A gente vê que o próprio Jefferson foi um dos primeiros caras que teve algum interesse em estudar o Islã por causa de um conflito marítimo que houve com uma nação islâmica, eu não me lembro qual que é. Então o Jefferson foi lá estudar alguma coisa do Corão, ficou horrorizado, né? Mas na época ninguém nem sabia o que era isso. Então, como eles tinham esta ideia, vamos dizer, de que todas as igrejas são iguais perante o Estado, note bem, todas as igrejas cristãs, porque a totalidade dos signatários da Declaração de Independência e da Constituição e dos totalidade dos formadores dos primeiros congressos, os primeiros presidentes eram todos cristãos e todos declaravam agir em nome de princípios bíblicos. E se alguém tem alguma dúvida quanto ao caráter, vamos dizer, absolutamente cristão das instituições, das leis americanas, que leia o famoso livro do Benjamin Morris, né, que chama precisamente do caráter cristão das instituições americanas. Mas, sendo cristão, havendo uma uniformidade nesse sentido, havia uma grande diversidade das igrejas com suas respectivas teologias e interpretações bíblicas. Então havia a possibilidade de conflitos era muito grande, tá certo? Porém, como o Estado não queria jamais tomar partido de uma igreja em face da outra, então o resultado das igrejas tinham que resolver seus próprios conflitos. E a maneira mais certa de resolver o conflito não era uma combater a outra, mas quando uma igreja dominava uma certa área e surgia ali uma dissidência, essa dissidência não conseguia nem convencer a maioria e, vamos dizer, nem derrotar em alguma sua antagonista, que ela fazia, se retirava para outra parte do território e criava sua própria cidade com seus próprios costumes, etc. Isso é uma coisa que vigora até hoje, né? Você vê, o sujeito, o dono dessa rede Domino's Pizza, ele é um sujeito muito católico, tá certo? E como ele não estava aí se sentindo muito bem no meio protestante, o que ele fez? Ele criou uma cidade católica, né? Isso aqui é muito comum, cidades que foram fundadas por líderes religiosos para acomodar o seu rebanho, por assim dizer, longe do conflito com uma outra igreja, né? Então,
a expansão da fronteira, quer dizer, o avanço da civilização americana para o oeste, é a própria história americana no século XIX, né? Até recomendo a leitura do livro clássico do Frederick Turner, A Fronteira na História Americana, né? Então, nesta altura, o que se torna dominante é um outro tipo de personalidade. Quer dizer, a nova situação social requer não um homem apegado às suas tradições e costumes, mas ao contrário, um sujeito que tem iniciativa e que será capaz de inovar, fazer uma coisa que os outros nunca fizeram. Então, aí que surge a ideia do self-made man. Quer dizer, o sujeito que mete as caras sozinho, onde ninguém queria ir. Não é isso? Existe aqui até um livro, um romance clássico aqui americano, Cimarron, da Edna Ferber, que é a história de um tipo desse. Eu recomendo que vocês leiam. Só não é uma grande obra de literatura, mas é um documento interessante, sobre o tipo, o sujeito assim, extravagante, era um imigrante francês, que mete as caras na corrida para o oeste, e acaba desempenhando um papel ali importante na coisa. Assim como esse tipo, havia muitos outros. Esse tipo de gente era muito prezada. Então, quer dizer, um homem que tem iniciativa para fazer coisas que os outros nunca nem tinham pensado em fazer. E que, a partir, vamos dizer, dos anos 30, 40, quando vem o negócio do New Deal, e o Estado americano começa, vamos dizer, a invadir certos setores da vida social que antes estavam, vamos dizer, sob controle da própria sociedade, então você cria um terceiro tipo, que é o homem organizacional, que é o sujeito que se adapta bem a uma macro-organização, né, dentro da qual ele é uma pequena pecinha, ele é como, né, uma formiguinha, formiguinha no formigueiro, um cupinzinho no cupinzeiro e assim por diante. Então, que é ao contrário, a pessoa que não tem iniciativa, a pessoa que só faz o que lhe manda, e a pessoa que se adapta facilmente às novas exigências ditadas pela firma, pela organização, pela burocracia. Então, este tipo que se tornou dominante nos Estados Unidos de uns anos para cá, ele aumentado e radicalizado, ele é o tipo que a nova civilização mundial fomenta. Com um nível, vamos dizer, de plasticidade e adaptabilidade muito maior do que o do chamado homem organizacional. Tem outro livro a respeito, Theodore White, The Organization Man, né? A respeito justamente deste tipo, né? Que são pessoas fracas, frágeis, né? Que têm um infinito cuidado consigo mesmas, né? Então sempre querem um bom padrão de vida, querem uma vida sossegada, mansa, mas repleta de todos os benefícios da economia moderna, e naturalmente vêm com, né, horror à perspectiva da sua própria morte. Então vivem cuidando da saúde, da beleza, né? Então, os caras lá fazendo plástica, fazendo botox, né? E se alguém olha feio para ele, eles choram, né? Ou então processa o cara, né? Ele está olhando para mim, mãe. É um tipo assim inferior mesmo, tipo infantilizado. A universalização deste tipo de pessoa nos Estados Unidos teve efeitos até, vamos dizer, fisiológicos muito profundos. O nível de testosterona no cidadão americano hoje é 50%, note bem, 50% do que era nos anos 50. Então, são pessoas homens adultos que falam com voz de criança, né, são todos fraquinhos. Isso não quer dizer, vamos dizer que... Isso talvez tenha algo a ver com a expansão também, isso tem uma das causas da expansão do movimento gay, mas a baixa testosterona não torna ninguém homossexual, torna burro e covarde, isso sim.